Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigo para um papo reto que vai ser um pouco diferente, tá? Vou começar um quadro novo aqui, eu quero saber se você vai curtir, quero escutar a tua opinião é fundamental. Eu quero falar sobre avaliar modelos de treinamento, né? Eu vou trazer um perfil, eu comecei com um homem sedentário aqui, um adulto sedentário, e montei um treino para esse cara e eu queria saber o que tu acha disso. Vou trazer alguns argumentos, vou trazer algumas justificativas, algumas estratégias nas quais eu acredito, a forma de como eu prescrevo, e eu gostaria de saber se você concorda comigo, se você faria diferente, se não faria, como você faz. E aliás, te digo mais, se você quiser enviar o seu treino para mim, para eu fazer a sua avaliação, vamos lá, vamos botar a cara a tapa e vamos ver o que dá, tá bom? Então deixa eu mostrar minha tela aqui para vocês. Vamos lá então, tá aí ó. Treinamento, avaliação de treinamento. Então, assim, a primeira pergunta que eu gosto de fazer sempre, quando eu vou nos meus cursos, é qual é o melhor treinamento? Né? Existe esse melhor? Pois é, né? Delicado. Então, olha só, na minha opinião, o melhor treino é aquele que alcança o objetivo pretendido do teu cliente. Teu cliente tem um objetivo, tu tem que alcançar ele. Como você vai fazer isso? Bem, você tem que alcançar o objetivo, mas veja bem, você não pode causar dores nem lesão nesse cara. Porque se tu machucar ele, aí também não dá para querer. Ou ainda eu vou oferecer um risco muito grande para esse cara. Então ele tem que estar dentro de uma margem de segurança, né? Claro que se você pegar um atleta que quer performance, esse risco aumenta, a chance de lesão aumenta, mas na medida do possível a gente tenta minimizar esse risco. E é importante que você possa manter a aderência desse seu cliente. Muito bem. Então, quem é esse meu sujeito? É um cara que quer saúde e bem-estar. É o cara que quer ficar bem, quer se sentir bem. É um homem de 44 anos que tem 4 dias disponíveis e tem 2 horas a cada sessão. Ele pode, segunda, quarta, quinta e sexta, das 6 da noite, das 6 da tarde até as 8 da noite. Ele está disponível. Presta atenção nisso. Ele é sedentário já há 12 anos, na época ele fazia alguma coisinha, ele caminhava, fazia alguma atividade doméstica, aquela coisinha básica, mas nunca foi atleta nem nada, mas está há 12 anos parado. Ele é um cara que está um pouquinho acima do peso, está com IMC de 28, ele sente cansaço e um desconforto na região lombar, e ele não gosta, não está muito bem adaptado ao ambiente de academia, né? As academias explodiram nos últimos anos e o cara ainda não assimilou muito bem essa ideia. Muito bem. O que eu acho que é importante? Primeiro, uma boa anamnese, usar o questionário Parquet, né? Aquele que avalia algum risco mais eminente, e uma avaliação de perímetro da cintura juntamente com a massa corporal e a estatura. Então, a antropometria é uma bem básica, subiu na balança, estatura, perímetro da cintura, questionário, fazer uma anamnese bem completinha. E eu acho que é fundamental propiciar um ambiente confortável e acolhedor para esse cara. Esse cara não está acostumado com a galera fazendo barulho, com a galera, né, faz muito tempo, quem sabe que botou um pé na academia, então é importante a gente ter esse cara perto da gente. E também investigar os hábitos alimentares junto com a anamnese, ter uma ideia. Então, esse é o momento inicial que eu penso assim, que seria algumas estratégias que eu adotaria. Bem, continuando, o que eu faria com esse cara? Primeiro, um aquecimento articular e, caso ele não venha assim, se deslocando a pé ou de bicicleta, um aquecimento numa bicicleta de 5 minutos, né? Coisinha bem básica, onde o foco principal é o aquecimento articular. Né? Mexer as articulações, fazer com que elas possam ter um pouco mais de mobilidade, seguindo por um treino de musculação, tentando melhorar a força. Veja bem, treinamento que visa saúde, a gente tem alguns componentes que a gente tem que cuidar. Quais são? A força, a mobilidade / flexibilidade, a capacidade cardiorrespiratória e que ele possa ter um controle da sua composição corporal. Isto é saúde. Isto são parâmetros fundamentais pensando na saúde. Então, pensando na musculação, eu optaria por 2 sessões semanais. A gente sabe que uma frequência grande, um volume grande na fase inicial não é necessário. Então, treinando 2 vezes por semana para iniciar para um cara que está começando, vejo eu como o suficiente. Fazendo exercícios muito básicos, como por exemplo, supino, um exercício de empurrar de membro superior, o leg press, um exercício praticamente membro inferior, no equipamento, que garante um pouco mais de segurança. Uma remada baixa para evitar movimentos de ombro numa altura muito alta e desenvolver a parte posterior das costas, né? Um exercício abdominal com uma amplitude reduzida no primeiro momento,
né? E a elevação lateral para trabalhar o ombro, um reforço maior ao ombro, principalmente na porção medial. Bem, qual é que seria o volume? Pensaria em 2 séries de 12 repetições, usando uma percepção de esforço entre 5 e 6 da escala Omni, que eu já vou te mostrar. Um ritmo de 2,2, 1,5, 1,5, amplitudes completas para a maioria dos exercícios, dentro da limitação dele, dentro da capacidade dele, sem gerar desconforto, sem distorcer a técnica, com intervalos de 1,5 minuto entre cada série, entre cada exercício. Tá? Quanto à carga, então, para quem não conhece essa é a escala Omni, e a escala Omni ela tem associação direta com treinamento de força. Então, essa escala, quando tem no nível 5, 6, ou seja, um pouco difícil, a gente sabe que a carga gira em torno de 40%, 50%, 55% de um RM. Uma carga satisfatória para quem está começando. Uma carga que não exige a realização de repetições máximas, que seriam aqui no nível 10. Então, você consegue, de uma forma muito simples, avaliar a carga, tendo baixo volume, poucos exercícios, assim como uma frequência semanal reduzida, certo? Um treino de baixa intensidade, baixa moderada, digamos assim, para quem está parado não vai ser tão baixo assim. Um treinamento de baixa intensidade e baixo volume. Por quê? Porque se trata de um cara que está começando. Bem, veja bem, não paramos por aí. Ainda entendo que um trabalho de mobilidade nas principais articulações, algo em torno de 10 minutos, quem sabe se preocupando principalmente na região do core, principalmente na região do quadril. Nós temos um relato de lombar, né? Desconforto na lombar. Então, o trabalho de mobilidade é importante, né? Ainda, um trabalho aeróbico inicial de 10 minutos de bike, esteira, elíptico, conforme a preferência do cliente. Pensando numa percepção de esforço do nível 13, e aí usando a escala de Borg, pensando nas atividades aeróbicas, ou seja, um pouco intenso, né? O que corresponde um pouquinho acima do primeiro limiar. É uma atividade muito tranquila de serem feita. Importante, monitorar esse desconforto lombar desse sujeito, estar pedindo toda hora se existe algum exercício com maior desconforto, principalmente após a sessão e antes de iniciar a próxima sessão, saber como foi o histórico dessa lombar durante os dias que ele esteve em casa e ainda estimular caminhadas aos finais de semana. Quem sabe uma caminhada de 20 minutinhos, né, que possa pelo menos criar esse hábito, assim, tendo uma frequência semanal de 3 sessões semanais durante a semana. Algumas considerações que eu acho importante. Pensando assim, mais ou menos em 6 meses, conforme a evolução dele, a aderência, a satisfação, né? Isso não tem regra, né, gente? A gente sabe que é uma tentativa e erro, vai vendo o que deu certo, o que não deu, o que ele gostou, o que não gostou. Mas o que eu penso? Não ter pressa para aumentar cargas, mas as cargas podem ser aumentadas. Então você aumenta a percepção de 5, 6 para 6, 7 no outro mês, 7, 8 no outro mês, 8, 9 para outro, mas eu não trabalharia com repetições máximas. A gente sabe que não há necessidade de repetições máximas quando se pensa em força muscular. Cargas altas são importantes, repetições máximas não são importantes. Então, trabalhar com repetição de reserva, o cara pensar numa percepção de esforço 8, 9, vai ser uma carga muito bacana em cada um dos exercícios. Ainda, né? A frequência semanal eu aumentaria, tentaria, esse sim seria um foco legal, na medida que esse cara ia ter uma aderência legal, passar para 3 vezes por semana, quem sabe 4 vezes mais para o final. Então, focar o treinamento nesta frequência semanal pensando no volume. Porque veja bem, se você mantiver nas 2 séries, eu falei só em aumentar aqui a frequência semanal. Se você mantiver 2 séries em cada exercício, né, você consegue garantir que aumentando uma frequência semanal, você aumentou de 4 séries para 6 séries na semana. A literatura mostra que volumes mínimos de 4 séries são o suficientes para manter força ou melhorar a força de quem é fraco. Então não tem necessidade de altos volumes exigindo grande demanda de tempo dessa pessoa. Ainda, introdução de exercícios para a região lombar, né, uma hiperextensão, até, quem sabe, um levantamento terra, algum exercício isométrico para a lombar, assim como isquiotibiais, que um grupo muscular que pode ser complementado. Ainda, aumentar o volume de treinamento aeróbico, né, pensando numa meta sugerida pela Organização Mundial de Saúde como centro de saúde, 150 minutos semanais, né, somando, são 20 minutos no final de semana, 10 e 10 em cada sessão, eu já tenho 40 minutos. À medida que eu aumento esse tempo, 15, 20, 25 minutos a cada sessão na musculação, à medida que eu aumento
a frequência semanal nele. À medida que ele aumenta um pouquinho esse tempo dentro do fim de semana, quem sabe a gente está muito próximo dessa meta. E aí sim trabalhar com uma percepção um pouco mais alta, né? Se aproximando já num treino um pouco mais intenso. Ainda, né? Alteração de exercício conforme a necessidade, né? Mas sempre pensando assim, né? Trabalhar principalmente os multiarticulares, né? A gente sabe que exercícios de empurrar e puxar, quando multiarticulares, eles desenvolvem um nível bom de força para os músculos como bíceps e tríceps. Então, tranquilamente daria. Eu priorizei pesos livres, né, por se tratar de exercícios mais funcionais, mais relativos ao nosso dia a dia, mas conforme o que a gente tem disponível também na nossa academia. Ainda, manter os exercícios de mobilidade, né, mantendo o foco aonde ele sente uma maior limitação. Refazer os testes, né, anamnese, e aí aplicar um teste de um RM estimado, pelo menos em 3 exercícios, supino, uma remada e um leg, quem sabe, avaliar a massa corporal, e é importante ainda, né, ver como é que ele está se sentindo em relação à satisfação corporal. Ele está de boa com o peso dele? Ele pensaria em fazer uma redução? Bem, quem sabe, se isso for necessário, quem sabe uma intervenção nutricional possa ser interessante. E ainda, para fechar, acho que é interessante pensar em avaliar alguns parâmetros de saúde, como, por exemplo, exames de sangue. Quem sabe estimular esse cara a fazer uma glicemia, um triglicerídeo, né? Quem sabe avaliar sua pressão arterial com mais frequência. Porque, veja bem, o que nós queremos desse cara? Nós queremos saúde, nós queremos bem-estar. Então, ele ter uma boa mobilidade, ele ter uma boa capacidade de fazer sua atividade, um bom nível de força, uma boa capacidade aeróbica. Nós estamos fechando tudo. Um bom controle do seu peso corporal, embora ele não esteja tão elevado assim. Ter parâmetros de saúde com 44 anos, já tem exames preventivos que são importantes. Então, esta é uma ideia de treinamento para este perfil. Em breve vamos trazer outros aí. Mas não esquece, comenta aí para me dizer o que tu acha. Faz sentido o que eu te falei ou não faz? E se quiser mandar teu treino, manda teu treino para mim direitinho e aí a gente vai conversar um pouco sobre o assunto. Tá bom, gente? Valeu, um abraço e até mais.